Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andrea Capelli e hoje eu estou aqui para resolver algumas questões de química da prova da primeira fase da Unicamp do último ano. A prova que eu consultei é a prova versão T e Y, e as questões que eu vou resolver para vocês são as de número 24, 25, 26 e 27, tá? Eu vou apresentar essas questões para vocês, nós vamos fazer a leitura, a interpretação, e deixei também alguns tópicos anotados no quadro para a gente poder discutir um pouquinho de teoria. Teoria que é sempre presente na prova da Unicamp. Vocês verão que a gente vai resolver uma questão que envolve gases, uma outra questão que envolve soluções, depois a gente vai falar um pouquinho de pH, óxido, ácido, e também falaremos um pouquinho no final sobre equilíbrio, deslocamento de equilíbrio. Então, vamos à apresentação da primeira questão. Agora sim. Eu vou subir aqui. Então, questão de número 1, ela diz assim, é a questão 24 da prova. Diz ela: balões de melar metalizados são bastante comuns em festas, sendo comercializados em lojas e parques. Ascendem na atmosfera quando preenchidos com gás hélio e só murcham definitivamente se apresentarem algum vazamento. Imagine que um cliente tenha comprado um desses balões e, após sair da loja, retorna para reclamar, dizendo: não bastasse a noite fria que está lá fora, ainda tenho que voltar para trocar o balão com defeito. O vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, sugere não trocá-lo e afirma que o balão está... Então, vamos ler as possibilidades. A primeira: como saiu da loja, garante que estará normal na casa do cliente, pois as moléculas do gás irão aumentar de tamanho, voltando ao normal num ambiente mais quente. Essa alternativa A já causa repulsa, né? Quando ele atribui, pois as moléculas do gás irão aumentar de tamanho. Não se trata disso, a gente sabe que os gases, eles apresentam partículas distantes umas das outras, relativamente, e intensa movimentação. Então, é muito possível que um gás seja contraído, isto é, ocupe menos espaço, ou expandido, ocupe mais espaço, devido a alterações de pressão e temperatura. No entanto, essa expansão e essa contração, elas não se dão por conta do aumento ou diminuição do tamanho das moléculas, e sim ampliação ou diminuição das distâncias entre uma molécula e outra. Então, o que ocorre quando o gás expande é que essas partículas, estas moléculas estarão mais distantes umas das outras. E quando ele sofre contração, as partículas se aproximam. Então, letra A não é uma boa alternativa. Na letra B, ele diz, voltando na pergunta, né? O vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, sugere não trocar o balão e afirma que está como saiu da loja. Garante que não há vazamento e que o balão estará normal na casa do cliente, considerando que o gás irá se expandir num ambiente mais quente. Então, sim, a alternativa B nos parece a alternativa correta.
Eu vou interromper um instantinho o compartilhamento para que a gente possa trocar uma ideia a respeito das informações que estão aqui na lousa. Então, eu destaquei para vocês aqui a equação geral dos gases, P1 é igual a P2V2T2, na qual podemos observar, por exemplo, né, num sistema com pressão constante, então imaginando que P1 é igual a P2, e, portanto, podemos matematicamente cancelar, né, o P1 e o P2, estaríamos dividindo por P as duas equações, ou melhor, os dois lados da equação. O que a gente verifica aqui é que a razão V sobre T é constante. Então, se a temperatura aumenta, o volume ocupado pelas moléculas do gás também vai aumentar. Se a temperatura diminui, o volume ocupado por estas moléculas também diminui. Então, por isso a sensação, né, de que o balão murchou. Na realidade, não, nenhum gás escapou. Quer dizer, quando ele está lá fora, no frio, há sim uma diminuição do volume e a sensação de que o balão está murcho. Porém, quando o cliente retorna para a loja e conversa por algum tempo com o comprador, isso está dito no enunciado, né? Eles conversam por algum tempo. Então, nesse tempo, o balão tem condições de se readequar à temperatura da loja, que deve ser superior à temperatura externa pela fala, né, do comprador que diz: a noite está fria e eu tive que voltar aqui. Então, na loja, com o aumento da temperatura, assim como na casa do comprador, as moléculas tendem a voltar a ocupar o espaço que ocupavam antes, numa temperatura maior. Então, é a alternativa B que nos contempla nessa primeira questão. Mesmo assim, a gente vai ler as outras alternativas até para perceber, né, em que momento que nos chama a atenção a falsidade dessas alternativas. Então, a letra C diz, vejamos aqui, o balão está murcho e ele propõe enchê-lo com ar, pois o balão é menos permeável ao ar, o que garantirá que ele não irá murchar lá fora e na casa do cliente. Irá se comportar como se estivesse cheio com hélio. Então, esse item nos faz entender que ele chama de murcho um balão que possivelmente pudesse ter perdido o gás. E não me parece que foi isso que aconteceu. Outro absurdo que existe na letra C é ele querer substituir o gás hélio por oxigênio, né? Ou melhor, ele fala oxigênio, não, ele fala ar. O ar é uma mistura que contém nitrogênio, prioritariamente, né? Então, cerca de 78%, aproximadamente 20% de oxigênio e 1 a 2% de outros gases. Então, o ar, ele é pesado, muito mais pesado do que o gás hélio. Então, certamente, não conferiria ao balão as mesmas características do que o balão totalmente preenchido por hélio. E, finalmente, a letra D, o vendedor teria reconhecido que o balão está murcho e propõe enchê-lo novamente com hélio e garante que o balão não voltará a murchar quando for retirado da loja, mantendo o formato na casa do cliente. Então, a letra D, ela supõe que houve um escape de gás, portanto, bastaria colocar mais gás dentro do balão, mas veja, se houve escape uma primeira vez, por que não haveria escape numa segunda vez? Então, a letra D me parece bastante inocente e também não traz os conhecimentos relativos a mudanças de estado que o gás sofre quando sofre alterações de pressão, temperatura ou volume. Eu aproveitei, né, no meu quadro aqui, que eu estou apresentando para vocês. Então, além da equação geral dos gases, em que diz que PV sobre T é constante,
Eu também coloquei ali a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT, para algum outro tipo de exercício que possa requerer relação entre pressão, volume, número de moles do gás, o R é a constante universal dos gases, que costuma ser dada nos exercícios, e a temperatura. Não nos esqueçamos que se houver exercícios de gases envolvendo temperatura, independente de ser equação geral ou equação de Clapeyron, é muito importante que a gente trabalhe em Kelvin. Então, se a temperatura for dada, por exemplo, em graus Celsius, é preciso somar 273 unidades para que a temperatura seja alterada para Kelvin. Passando agora para a segunda questão, um outro assunto, então, gases é um assunto muito pedido pela Unicamp. Várias provas vocês encontrarão exemplares de questões que trazem o assunto gases. Também um outro assunto muito solicitado pela Unicamp é o assunto soluções, mais precisamente o tópico concentrações. Então, agora a gente vai ver a próxima questão que está relacionada a isso. Vamos lá. Aqui está. Um medicamento se apresenta na forma de comprimidos de 750 miligramas ou como suspensão oral na concentração de 100 miligramas por mililitro. A bula do remédio informa que o comprimido não pode ser partido, aberto ou mastigado, e que para crianças abaixo de 12 anos, a dosagem máxima é de 15 miligramas por quilo por dose. Considerando apenas essas informações, conclui-se que uma criança de 11 anos, pesando 40 quilos, poderia ingerir com segurança, no máximo. Bem, então, esse exercício fala, né, sobre essa tal de dose máxima permitida para crianças de até 12 anos. O nosso paciente, vamos dizer assim, né, a criança de que estamos falando, é uma criança de 11 anos e que tem 40 quilos. Então, o que eu fiz aqui? Eu anotei essa tal de dose máxima, 15 miligramas por quilo a cada dose. Se você vai trabalhar com 15 miligramas por quilo, multiplicando pela massa da criança, 40 quilos, então 15 vezes 40 são 600 miligramas por dose. Veja que temos quilo aqui embaixo, quilo aqui em cima. Então, pensando em unidades, 600 miligramas por dose é a quantidade máxima para uma criança de 40 quilos. Nesse momento, a gente já descarta, então, a possibilidade da criança tomar um comprimido, porque o comprimido ele tem 750 miligramas, que é uma dose superior à dose máxima permitida, tá? E o enunciado disse que não é possível partir, mastigar o comprimido. Então, para que uma pessoa possa tomar o comprimido, ela teria que ter uma massa superior aos 40 quilos que essa criança de 11 anos tem. Descartada, então, a possibilidade de tomar o comprimido, a gente adota a outra possibilidade, né, que é a suspensão oral, e aí eu estou partindo aqui da concentração que foi dada no enunciado. Ele nos diz, serão 100 miligramas da substância por ml. Como eu quero administrar 600 miligramas, é direto, né, pessoal? Não precisa nem botar X, porque a gente encontra
1 para 100, 600 miligramas são 6 vezes mais, o que nos faz deduzir que deverão ser administrados 6 mililitros da suspensão oral. É isso o que a gente tem na alternativa A nesta segunda questão. Então, como eu já disse para vocês, o assunto soluções ele é bastante pedido nas provas da Unicamp e, normalmente, com esse tipo de resolução bastante simples, que pode ser levada totalmente para o universo da proporção, da regra de 3. Se vocês preferem trabalhar como eu trabalhei na primeira linha, né, multiplicando aquele 15 miligramas por quilo, por dose, pela massa e cortando as unidades, isso é uma possibilidade. Mas é claro que você também poderia ter anotado na horizontal, daquela forma que estamos bastante habituados para regras de 3. Então, você diria, 15 miligramas está para 1 quilo, 40 quilos está para X. E multiplique em cruz, você obteria os mesmos 600 miligramas, tá? Passando agora para a terceira questão da minha parte desta prova, eu vou novamente apresentar para vocês agora uma figura, vocês verão, são figuras, né? Vou fazer a leitura do texto inicial. A atividade humana tem grande impacto na biosfera. Um exemplo é o que vem ocorrendo na água dos oceanos nas últimas décadas. Assinale a alternativa que corretamente evidencia a influência da atividade humana no pH da água dos oceanos e como ela se acentua em função da região do planeta. Então, ele está falando de atividade humana, ele está falando de pH na água dos oceanos, e quando a gente observa esses gráficos, a gente vê que, para além do pH, que aparece do lado direito, ele nos evidencia que está dizendo também a respeito da concentração de gás carbônico. O gás carbônico ele é resultado de processos de queima, respiração, e a gente sabe que a atividade humana tem ampliado a concentração de gás carbônico, tanto na atmosfera quanto nas águas de rios e oceanos ao longo dos anos. Então, primeira coisa que a gente verifica, né, é que os gráficos eles são todos iguais. Lendo da esquerda para a direita, existe uma curvona maior que cresce ao longo dos anos e existe uma curvinha menor que decresce nos últimos anos. Bem, a primeira coisa que a gente tem que tentar, então, identificar, essa curva que cresce, ela se refere à concentração de gás carbônico ou ao pH? E a resposta é: essa curva que cresce refere-se à concentração de gás carbônico, que é o que aparece nas alternativas C e D. Por outro lado, essa curvinha que decresce nos últimos anos, ela se refere ao pH, que é também o que ocorre nas alternativas C e D. Então, só destacando, se a atividade humana aumenta, nós temos uma maior produção de gás carbônico. Ok. E por que o pH decresce? Eu vou interromper para que possamos conversar um pouquinho olhando para o quadro. Então, eu destaquei aqui para nós, né? A atividade humana intensificada aumenta a concentração de gás carbônico e o pH diminui. Quando a gente diz que o pH diminui, nós estamos falando que aumenta a acidez. Então, nessa hora eu gostaria de lembrar com vocês aquela linha do pH que diz, né, que pH 7 é neutro, pH abaixo de 7 é ácido e acima de 7
é básico. Então, quando a gente tem uma substância que traz à solução um aumento na concentração de H+, um aumento na acidez, a gente vai dizer que o pH decresce. E aí, por que o pH diminui, né? Por que termos muito gás carbônico faz com que o pH diminua? O gás carbônico, ele é um óxido ácido. Quando reage com água, produz ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco, instável, mas é ácido, tá? Então, se alguém te pedir para justificar, ou mesmo se houver equações para que você pense sobre a acidez do gás carbônico, você pode lembrar que o ácido carbônico, ao ionizar-se, libera H+, e bicarbonato menos. Então, está destacada aqui a característica ácida do gás carbônico, e aí, finalizando, né, as curvas, ou melhor, as alternativas C e D, atribuíam a essa curva ascendente a concentração do gás carbônico. Essa curvinha decrescente nos últimos anos mostra a redução do pH. E por que a alternativa C está correta e não a letra D? Na letra C, lá num textinho que aparece no final da questão, eu posso mostrar daqui a pouquinho novamente para vocês, a gente tem que essas influências, elas são acentuadas nos polos devido à temperatura. Quero falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos falando de concentração de gás carbônico na água dos oceanos. É importante destacar que a solubilidade dos gases, ela é melhorada em baixas temperaturas e altas pressões. Então, nos polos do planeta, nós temos menores temperaturas. E as menores temperaturas garantem uma maior dissolução do gás carbônico na água. Se eu tenho mais gás carbônico na água, então a acidez será maior, a concentração de CO2 será maior, tá? Então, essas características, aumento da concentração do gás carbônico e diminuição do pH, elas são acentuadas nos polos devido à maior solubilidade do gás carbônico na água em baixas temperaturas. Na alternativa D estava escrito exatamente o contrário. Estaria escrito que essas características seriam acentuadas nos trópicos, onde há uma maior temperatura. Então, não é verdade. É nos polos, em baixas temperaturas, que o gás carbônico se dissolve mais e que essas características se acentuam. Indo agora para a última questão que eu vou resolver junto com vocês, lembrando que a resolução da prova de Química, ela está dividida entre mim, a professora Danusa e a professora Carol. Então, se vocês quiserem ter o acesso à prova como um todo, é importante assistir aos outros vídeos também, tá? Última questão da minha parte. Opa, aqui está. Um dos pilares da nanotecnologia é o fato de as propriedades dos materiais dependerem do seu tamanho e da sua morfologia. Exemplo: a maior parte do hidrogênio produzido industrialmente advém da reação de reforma de hidrocarbonetos. Então, ele está te mostrando aí, né, metano mais água, produzindo hidrogênio e CO. Uma forma de promover a descontaminação do hidrogênio é reagir o CO com largo excesso de água. Então, ele está te mostrando uma outra reação. CO mais água, produzindo gás carbônico e hidrogênio,
ΔH menos 41,6 kJ por mol. ΔH é variação de entalpia, variação do calor, variação da energia, e toda vez que a gente tem o ΔH negativo, significa que essa reação é exotérmica. A figura abaixo mostra resultados da velocidade em unidade arbitrária, UA, dessa conversão em função da temperatura, empregando-se um nanocatalisador com duas diferentes morfologias. Então, vejam, tanto no nanobastão quanto no nanocubo, a gente tem o mesmo tipo de curva, né? Então, a gente começa com a velocidade zero, aí, com o aumento da temperatura, existe um primeiro crescimentinho, depois um super crescimentão da velocidade, e ela meio que se estabiliza lá em cima. Tanto para o nanobastão, quanto para o nanocubo. No entanto, vejam, o nanobastão, ele trabalha em temperaturas menores, né? Então, essa curvinha pontilhada, ela tá aí, sei lá, aproximadamente uns 70 graus, até 180, 200. Já a curva contínua, que se refere ao nanocubo, ela começa, né, a ter um crescimento lá para 130 graus, e aí ela chega até 300 graus aproximadamente. Considerando essas informações, é correto afirmar que, com essa tecnologia, a descontaminação do hidrogênio por CO é mais eficiente na presença do catalisador em forma de... Então, qual dos dois será que é o mais eficiente? Pessoal, será que é interessante para qualquer processo que a gente trabalhe em temperaturas tão altas? Vamos lembrar que a geração de temperaturas tão altas requer gasto de energia. Então, num primeiro momento, eu já fico mais tendida a escolher o nanobastão, porque para trabalhar com o nanobastão, eu consigo bons resultados em temperaturas menores. Assim sendo, eu vou ler as alternativas A e B e vou ver qual das duas que me contempla melhor. Letra A. Então, o nanobastão seria o mais eficiente, pois a transformação do CO ocorreria em temperaturas mais baixas, o que também favoreceria o equilíbrio da reação no sentido dos produtos, uma vez que a reação é exotérmica. Sim, eu quero discutir isso um pouco melhor com vocês, daqui a pouco no quadro eu posso fazer isso, mas quando você tem um equilíbrio químico, aí você identifica, por exemplo, que a reação de ida é exotérmica, isso significa que a reação de volta seria endotérmica. E aí, em temperaturas maiores, você favorece o sentido endotérmico. Já em temperaturas menores, você favorece o sentido exotérmico. E como a gente já havia destacado ao longo da leitura, esse ΔH negativo da reação aí de descontaminação do hidrogênio indica que ela é exotérmica. Então, sendo exotérmica, ela é favorecida em baixas temperaturas e não em altas temperaturas. Então, alternativa A é a alternativa correta. Eu apenas vou fazer a leitura das outras alternativas, mas já estamos contemplados com a primeira. A letra B também defenderia o nanobastão, até aí beleza, pois a transformação do CO ocorreria em temperaturas mais baixas, o que também favoreceria o equilíbrio da reação no sentido dos produtos, uma vez que a reação é endotérmica. Então, a única diferença entre as letras A e B é a última palavra, e nós já havíamos destacado que a reação é exotérmica e não
endotérmica. Então, letra B descartada. A C e a D já nasceram descartadas, mas ainda assim façamos a leitura. Nanocubo, pois a transformação do CO ocorreria em temperaturas mais elevadas, isso é bom, o que também favoreceria o equilíbrio da reação no sentido dos produtos, uma vez que a reação é exotérmica, totalmente ruim, né? Trabalhar em temperatura elevada requer gasto de energias maiores e, pior, não favoreceria a reação exotérmica, iria desfavorecer a reação que é exotérmica. E letra D, também errada, a reação não é endotérmica, não devemos trabalhar em altas temperaturas quando for possível, trabalhar em temperaturas menores. Então, sobre esse assunto final, eu só destaquei aqui no quadro essas observações que já fiz algumas vezes aqui, né? Então, reações exotérmicas têm o ΔH negativo e nos equilíbrios elas são favorecidas por redução da temperatura. O contrário também é verdade, né? Então, um ΔH positivo indica reação endotérmica e reações endotérmicas são favorecidas pelo aumento da temperatura. Eu espero ter sido esclarecedora nessas 4 resoluções que eu propus aqui para vocês. Me coloco completamente à disposição, caso vocês queiram trocar uma ideia sobre as resoluções, ou mesmo sobre qualquer tópico relativo aos assuntos da química e resoluções de provas de anos anteriores. Desejo para todo mundo uma excelente prova e a gente se vê em breve na revisão geral. Abração!